uma estrutura na palavra. Ezequiel, capítulo 37. Eu estou meio rouco por causa do encontro, mas eu vou tentar pregar aqui, gente. Que diz assim, vamos ler aqui? E veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Vamos lá? Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. E quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso o seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a essa terra, diga, eu vos trarei a esta terra, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Só essa parte. Sabe o que me deixa mais impressionado com essa profecia? É que quando você vê Ezequiel profetizando, ele diz, eu fui pego em estado de espírito, eu vi um vale de ossos sequíssimos, e Deus me fez andar ao redor dos ossos. Ele não pisou no osso, ele andou ao redor. É como se Deus estivesse dizendo, cuidado onde você pisa, porque essa pessoa está passando dificuldade, mas eu posso levantar ela de uma noite para o dia. Então não pisa em alguém que parece estar sem destino e sem futuro para você. Para você é só um vale de osso seco. Para você é uma situação irrecuperável. Para você é um estado irreversível. Mas para mim não, eu já vejo um grande exército. Deus vê tudo diferente. Quando o homem parece que perdeu a esperança, quando o homem está numa condição que ele parece que está num cataclismo espiritual e que as suas forças já estão se esvaindo, quando o homem está numa situação que ele fala, eu acho que eu não vou conseguir me levantar, eu acho que eu estou chafundando num pensamento de derrota, eu acho que eu nunca vou sair dessa condição, eu acho que a minha vida parece que nunca vai mudar. E aí é como se Deus estivesse dizendo, eu estou te vendo de uma forma diferente, você tem que procurar se ver com o meu olho, com a minha ótica, procurar me ver. E Deus disse para Ezequiel, o nome Ezequiel significa o Deus que me fortalece, porque Hazek em hebraico significa força, El é Deus,
Então ele disse, Ezequiel, o nome que significa o Deus que me fortalece, Ezequiel está profetizando no meio da Babilônia, num período, o período de transição entre o rei Nabucodonosor, o rei Dario, aqueles reis da Pérsia. Quando tem uma transição, há uma opressão no meio do povo. Um político, quando ele está para largar o mandato dele, se ele tiver condições de se reeleger, ele vai dar tranquilidade para o povo. Mas se ele vê que ele foi um péssimo político 4 anos, no último ano ele vai roubar mais ainda, ele vai oprimir mais ainda, para poder deixar um rombo para o outro político e ele se beneficiar. Então, assim, quando há uma troca de político, de governo, o povo sofre mais ainda. Quando há uma divisa, então, de território, o povo sofre mais ainda. Pode ver que o povo que mora em Xangri-Lá, ou o povo que mora na divisa de Nova Iguaçu com Belfor Roxo, parece que nunca chega um asfalto, nunca chega um benefício, porque o pessoal pensa, a obrigação é do B, a obrigação é do C, e acaba que ninguém faz nada. Como diziam os antigos, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Não é assim? E aí tem hora que você não sabe se você é de Deus ou se você é da tua preocupação. E aí Deus diz assim, Ezequiel, você está no meio da Babilônia, e o próprio Ezequiel, ele também era um daqueles homens que estava no vale de ossos secos. É claro que Deus usa uma metáfora, e ele está dizendo, esse povo que você está vendo aí de ossos secos, sem esperança, é o povo de Israel, é o meu povo. Então, pode Ezequiel, esse povo, esse exército, esse grande exército, era tão numeroso que não podia contar, um vale de ossos secos, pode esses ossos voltarem a viver, como Ezequiel era um daqueles ossos secos, mesmo sendo profeta, que provavelmente também tinha perdido a esperança. Ele diz, Senhor, não sei, o Senhor sabe. Ele poderia dizer, pode sim, Senhor, eu acredito, mas ele disse, eu não sei, Senhor, o Senhor sabe. E aí quando Deus viu que a inclinação de Ezequiel já não era muito inspiradora para poder fazer alguma coisa, então ele diz, então profetiza, filho do homem, profetiza carne sobre ele, profetiza os órgãos. Eu descobri esses dias que o sangue é um órgão, eu não sabia que o sangue era um órgão. Minha esposa é biomédica e nunca me falou isso. Eu sabia que a pele é o maior órgão que tem, né, que existe. Mas que o sangue é um órgão. Agora imagina, o cara não tem sangue. O camarada não tem pele. Ele só tem osso seco. E aí Deus disse, profetiza. Profetiza, vai pesquisar. Profetiza. E aí ele profetiza, tranquilo. Ele até viu a carne. Ele até viu, mas começou por onde, gente? Ele disse que começou, quando ele começou a profetizar, ao poder da palavra. Olha para o demônio e diga assim, preste atenção no poder da palavra. Quando ele disse, ossos secos, voz de comando. O que o crente, profeta, precisa aprender é da voz de comando. Ossos secos. Ele começou a ouvir barulho de chocalhar de ossos, os ossos. Começaram a chocalhar. Sabe o que eu descobri também? Descobri estudando, tá, gente? Que o menor osso do corpo está dentro da caixa timpânica. Que aqui dentro dos ouvidos, o ouvido tem os ossos. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando ele diz assim, ouve ossos secos, já entrou no ouvido, o pequeno osso já começou a chacoalhar. E os ossos já começaram a dar sinal de vida. Aí o profeta já se inspira, né? Agora eu vou profetizar. Carne, haja tendões. E agora? Tem tendão, tem carne, mas está ali como se fosse um boneco. Falta o que ainda, profeta? Filho do homem, falta espírito. E você vai ver que o espírito ali não é com E, não é o Espírito Santo, não é o E maiúsculo, é o E minúsculo. É o espírito do homem, é o espírito que traz a vida. É o nefesh, é a alma, é a alma vivente. Profetiza, filho do homem.
profetiza o Espírito. E quando ele profetizou, se colocou em pé um grande exército. E aí Deus diz assim: filho do homem, esse é todo o meu povo, que eu posso trazer e eu vou trazer de volta para a terra, porque eles estavam exilados na Babilônia. Eles estavam fora do lugar da promessa, eles estavam fora da igreja, estavam fora da comunhão com Deus, eles estavam fora do ambiente da promessa. É como se você dissesse assim: pode uma pessoa que se desviou voltar para o caminho do Senhor? O cara está no vale de ossos secos, ele está se afundando na maconha, na cocaína, no crack. Tu não consegue imaginar, tu chama ele para o culto, ele fala: que culto nada, quero ir para a igreja, vou jogar uma sinuca ali, sei lá, vou para a favela, e você já não acredita que aquela pessoa possa se converter. No teu coração, você crê que Deus abre o mar vermelho, você crê que Deus pode mandar maná, você crê que Deus transforma a água amarga em doce, que sai pedra da rocha, que um homem pode matar 1000 soldados com a queijada de jumento. Você crê em tudo, menos que aquela pessoa pode voltar para a presença de Deus. Porque a tua esperança está se esvaindo, porque a experiência negativa que você tem tido de chamar aquela pessoa para o culto, tem forjado a tua fé em Deus. Os teus traumas têm forjado, as negativas têm forjado e têm se contrapondo entre você e o teu Deus, impedindo de você romper. E aí você tem se tornado lapidado e tem se tornado fruto dos seus traumas. Irmão, entenda, o que me aconteceu não me define. O que me aconteceu não me define. Se eu estou desempregado, isso não me define. Se eu perdi um filho, isso não me define. Se aconteceu, eu não sou fruto daquilo que me aconteceu. Você está entendendo? Se eu tenho Deus, irmãos, Deus vai me colocar de pé. E se eu for honesto no meu discurso com Deus, todas as respostas que você precisar para ter um relacionamento saudável com Deus, Ele vai te dar a resposta, porque Ele é um paizão que gosta de conversar com o homem. Tem pessoas que falam comigo assim: apóstolo, eu não consigo ser crente. Eu não consigo ser crente porque eu tenho alguns questionamentos acerca de Deus. Eu falo: tu tem questionamentos que são infundáveis, porque os seus questionamentos, mas você nunca perguntou para Deus. Você questiona, mas você não pergunta. Você questiona na sua mente, mas você não pergunta. Se Deus te deu um cérebro, é para você pensar. E se você tem dúvida de algo, então fala com Ele. A resposta pode vir do púlpito, a resposta pode vir da Bíblia, pode Deus falar contigo audivelmente, Ele pode te arrebatar no Espírito. Você pode, não interessa, pode ser a resposta de por que eu perdi meu filho, ou pode ser uma resposta por que eu estou desempregado, ou pode ser uma resposta. Agora, se você é honesto diante de Deus, Ele vai te dar a resposta. E eu te garanto, irmãos, que a resposta de Deus vai ser cura para você. Mas quando o homem fecha o coração e diz: Deus não se importa comigo, se Ele importasse comigo eu não estava nesse vale de ossos secos. Aí ele fecha o coração, ele vai continuar sendo, o que vai mudar para ele? Nada, ele só vai continuar sendo um osso seco. Quando o homem entende a soberania de Deus e o poder que a palavra tem para restaurar o homem, primeiro teve que ser lançada a palavra profética. O que vai mudar, irmãos, a vida do homem, não é ele ser simpatizante do Evangelho, não é ele frequentar um ambiente religioso, não é ele dizer: eu até sei o livro de Gênesis e Apocalipse, eu até sei quantos versículos tem na Bíblia. Isso não é a autoridade da palavra. A autoridade da palavra não é quantos. Eu vi um vídeo, o cara fumando cigarro, sentado na calçada, irmão, todo largado. Tu vê que o cara tem a fisionomia, não julgando pela aparência, mas a fisionomia de uma pessoa que é viciada em álcool, porque o álcool ele deforma a aparência da pessoa. Você percebe que a pessoa é viciada em álcool ou em crack. E ele estava lá, porque a Bíblia tem não sei quantos capítulos, não sei quantos versículos, a Bíblia é dividida não sei em quantas partes, os livros históricos, os livros poéticos, os livros de não sei o que lá. E ele foi falando, e uma pessoa falou assim para mim, mandou esse vídeo para mim e disse: olha só quanto que o cara conhece da Bíblia. Aí eu mandei para ele assim: que pobre coitado. Que pobre coitado. Ele decorou versículo, capítulo, ele sabe tudo sobre a Bíblia,
Mas a palavra não entrou no coração dele, não trouxe incrementos de quem conhece a palavra. Amor, perdão, arrependimento, transformação de vida. Que homem escravo. O pior escravo é aquele que diz para todo mundo que conhece a Bíblia, mas a Bíblia não forjou o seu caráter, não gerou confiança e um relacionamento com Deus, mas ele anda com o coração amargo, ele anda mal, ele se expressa mal com as pessoas, ele murmura de tudo, é uma pessoa que afasta todo mundo dele. E aí tu fala, cara, está na igreja, está frequentando a igreja, mas está no vale de osso seco, porque uma pessoa não tem um sorriso. A pessoa fica 2 horas orando, quando levanta, não dá um abraço em ninguém, ajeita a saia, já sai gritando, como é que é? Não vai lavar tua calça, não vai fazer aquilo outro, briga com os filhos, puxa a orelha, empurra, não dá um abraço. Como é que pode uma coisa dessa? Que essa pessoa está sendo forjada por quem? Pelos seus traumas, pela sua amargura, não é pela palavra de Deus. Que evangelho é esse? Que ativismo é esse? Que a gente entra e sai da igreja, mas passa por um amigo na rua e não sabe dar um abraço, não expressa o amor de Jesus. Que evangelho é esse? Que fala de um, não fala de outro, fala do homossexual, mas passa por homossexual na rua, por que não dá um abraço no cara? Qual o problema? Por que tu não dá um abraço nele e fala para ele, cara, Jesus te ama? Passa na rua, vê uma pessoa de branco, vê que é de outra religião, passa para o outro lado da calçada para poder desviar dessa pessoa. Por que não passa para essa pessoa? Dá um abraço nela, conversa com ela, paga um café da manhã na padaria do Nino ali, do seu Pereira, sei lá, toma um pingado com ela, vamos bater um papo, diferente da nossa religião, e aí tu ganha essa pessoa no amor. E ela reconhece que o evangelho que tu prega é real pelo amor que você vive. Não adianta você olhar um vale de ossos secos e ser indiferente a isso, amado. Não adianta você, que legal, ali, um vale de ossos secos. Aí Deus diz, vai lá resgatar. Ah, o Senhor sabe, tudo bem, eu sei, então faz alguma coisa, profetiza, ora por ele, vai lá, faz uma visita, traz para a igreja, dá um abraço, diz aí, estamos juntos, vamos enfrentar isso juntos, faz alguma coisa, cara. Quando a palavra de Deus afetar o nosso coração, quando a palavra de Deus começar a mexer com a gente, quando a palavra de Deus começar a afetar e mudar alguma coisa em nós vamos começar a afetar a vida das pessoas, não com o nosso discurso religioso, mas com a palavra viva em nós. Quando voltarmos a nos arrepender e a chorar por um perdido, não para cumprir o protocolo ou mostrar, nossa, como que esse homem é quebrantado, ela está chorando por uma alma, mas quando a palavra entrar no nosso coração e nos afetar, e nós sentimos nós sentimos no nosso coração o que Jesus sentiu, então a gente não vai olhar para uma pessoa e vai criticar, ah lá, drogadão, não, a gente vai olhar e vai chorar, Senhor, por favor, tira ele disso. Quando você olhar para uma mãe, quando a palavra de Deus tiver uma autoridade sobre a sua vida, de verdade, uma autoridade espiritual, for uma palavra viva e te afetar e mover a tua vida, você não vai olhar mais para a mãe do miliciano e vai dizer, ah lá, botou um miliciano no mundo, você vai dizer, Senhor, misericórdia, porque essa mãe a qualquer momento pode chorar a morte do filho dela, poderia ser minha mãe, poderia ser minha avó, poderia ser um tio meu, Senhor, converte esse homem, que esse homem possa entrar aqui nessa igreja hoje, aceitar Jesus e mudar de vida. Mas não, você critica a pessoa e a tua crítica não muda nada. Irmãos, temos que parar de ser filósofo do amor de Deus e começar a viver o amor de Deus. É muito legal um discurso filosófico, eu acho lindo, irmãos, porque eu não tenho uma retórica igual alguns caras têm. Porque tem cara que tem uma retórica que me impressiona, eu fico, cara, eu gostaria de falar igual ele. A Bíblia diz que Agostinho de Hipona se impressionou com Ambrósio, tendo uma boa retórica na pregação. Eu às vezes me distraio, até esqueço o que eu estou falando, daqui a pouco eu falo de outra coisa e volto de novo. Eu não tenho uma boa retórica, eu sei disso. Agora tem pessoas que têm uma retórica muito boa. Eu vejo o pastor Ramalho falando, eu falo, caraca, que inveja boa. O pastor Ramalho fala, parece até, era isso? Parece até que está vendendo propaganda no mercado. Ele pregando aqui. Jesus está entrando, você pode entrar agora na vida, e Ele pode entrar na tua vida, e Ele pode agora mudar o teu caráter, a tua casa, a tua vida, e Jesus está passando, e Ele fala, parece até cara de porta de mercado, que está querendo vender as coisas, promoção de biscoito, e eu acho lindo isso. Eu gostaria de falar assim, uma voz bonita, um tom só, não muda, não ofende, não grita, não machuca o ouvido de ninguém, não é uma invejinha boa que tem? Mas eu conheço, não estou falando do pastor Ramalho não, tá, irmão?
pode ser outra pessoa. Eu conheço pessoas que falam mais bonito que o pastor Ramalho, mas não vive um terço do que fala. Impressiona as pessoas, mas não impressiona seu filho, sua família. O vizinho, os amigos dele estão morrendo, estão indo para o inferno, mas ele não faz nada para ele, é indiferente a isso. Eu conheço outras que pregam, irmão, que move tudo, que o cara, ele taca fogo mesmo. Não é, mano? Ele taca, irmão. Irmão, quando ele pega aquelas palavras que fala de Lázaro, que fala de gente que ressuscitou, então, ou de Elias que caiu fogo, não é? Samuel fica até com vontade assim de dar aquela rodada assim. Samuel falou, não vou não. Samuel fica, caraca, não vou. Aí dá uma, o óculos voa longe. Aí a pastora Aline olha e fala assim, quando o Samuel roda assim, ele me deixa louca. É inovador, mas não dá vontade. Tem cara que prega e não dá vontade, dá aquela rodada, caraca, com vontade de cortar na espada. E o cara prega, meu irmão, Jesus está passando agora, ele está passando, está tocando, está quebrando, está uau! Aí no outro dia tu tá andando na rua, tu vê a mulher dele lá na esquina, ele andando atrás, assim, deixando a mulher para trás. As crianças, pai, compra pipoca. Tu acha que eu tô cagando dinheiro, menino? Aí tu fala, que isso, cara? Outro dia eu vi esse cara pregando lá na igreja. O discurso dele não revela o Cristo que ele prega. A vida dele não revela. Não revela. Então, eu fico com Jesus. Pode colocar Colossenses 1:7 aí. Colossenses 1:7. Autoridade. O que é uma autoridade da palavra? Uma autoridade não é o poder. Eu li um livro chamado Monge Executivo, que tinha uma frase que dizia assim: a diferença de poder para a autoridade. Poder é a faculdade de coagir alguém a fazer o que você quer. Autoridade é levar uma pessoa a fazer o que você quer pela uma influência pessoal. A pessoa deseja ser igual a você. Não faz o que você está mandando, mas ele deseja ser igual a você. É o 27, filha, 27. É 3:27? 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe o que é isso? Quando uma pessoa deseja muito, mas deseja muito conhecer a Deus, quando ela nos conhece, ela tem uma parte desse desejo saciado em nós. Quando uma pessoa fala assim, eu quero muito conhecer Jesus, e ela te conhece, esse desejo de conhecer Jesus é saciado em você. E aí ele se converte, aí você diz, tu já viu Jesus? Ele, cara, eu nunca vi Jesus, mas eu já senti o amor dele quando eu abracei meu líder. Eu sinto o amor dele quando eu abraço minha esposa. Quando eu estou mal, Jesus usa o meu filho, o meu irmão para me levantar. Jesus já me levantou várias vezes através de um discípulo. Eu posso não ter visto ele, mas todas as manifestações deles eu vi em cada irmão aqui da igreja. Cristo em nós é a esperança da glória de fato. E aí eu lembro uma vez de uma pessoa que ele foi pregar numa igreja, e o vizinho dele, estava o vizinho e tudo mais, ele foi pregar, ele era membro de uma igreja, ele estava pregando, o vizinho nunca tinha ido na igreja, e esse vizinho resolveu ir, foi convidado para ir na igreja, justamente era a igreja que ele ia pregar no dia. E aí quando esse cara estava pregando, ele viu o vizinho dele pregar, e o vizinho, ele falou assim, nossa, meu vizinho está aqui, no dia que eu vou pregar, será que ele me vê pregar, alguma coisa assim? E ele acabou de pregar, ele foi no vizinho e falou assim, ei, gostou da palavra? O vizinho disse, eu até tentei te ouvir, mas a tua vida fazia muito barulho.
vou repetir o que o vizinho disse. Eu até tentei te ouvir, mas a sua vida fazia muito barulho. Quando eu tentava entender o que você estava falando, eu via que tudo que estava falando não estava alinhado com o que você vive. Eu sou seu vizinho, eu vejo o jeito que você dá com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. Eu vejo como você se comporta todo dia. Então eu estava tentando entender e alinhar o que tu estava falando, o que tu vive, e eu não consegui compreender a tua mensagem. A tua mensagem se tornou incompreensível para mim. Mas quando nós amamos, quando a palavra de Deus nos afeta com autoridade, aí a Bíblia diz que o seguinte: tudo muda ao nosso redor. A Bíblia também primeiro nos afeta. A Bíblia tem autoridade para me afetar e mudar a minha vida, e a partir da minha vida muda tudo ao meu redor. Uma vida de verdade, onde meu filho vai crescer e vai dizer: eu quero ser crente, porque o meu pai foi crente. Eu quero ser crente porque minha mãe era crente. Eu quero ser crente porque eu conheci o amor de Deus na vida do meu pai, no abraço do meu pai, no abraço da minha mãe. Eu cresci numa casa sem mentira, sem palavrão, sem discussão, porque Jesus morava na minha casa, e eu quero ter uma casa igual à casa da minha mãe e do meu pai. Porque a palavra de Deus não virou um discurso. Eu quero finalizar, porque eu falei que antes de 9 horas vocês vão embora, a gente vai orar ainda, são 9h45, são 8h45. Que diz assim: quem lembra daquele jogador de basquete que tinha antigamente? Ele está vivo ainda, mas ele se aposentou, porque na época não podia jogar. Ele tinha HIV, o Magic Johnson. Quem lembra do Magic Johnson? Só os antigos que lembram. Ele era o melhor do mundo da época. Ele era o melhor, ele não era o bom. Não tinha o Shaquille O'Neal ainda, ele era o melhor. Depois que veio outros, Kobe Bryant e tantos outros, mas ele era o melhor de todos. Ele teve que parar de jogar porque ele foi diagnosticado com HIV. Mas como que diagnosticaram? O corpo dele expressou alguma deficiência? Não. Descobriram que ele era o portador. O HIV não afetava ele, ele só contaminava as pessoas, ele só transmitia, mas o HIV não contaminava, não afetava ele. E até hoje ele está vivo, ele está com HIV no corpo, mas o HIV não afeta ele, não destrói o sistema imunológico dele, não afeta ele, ele é o portador. Sabe o que eu vejo mal comparando? Tem crente que é assim, ele só é o portador da palavra, mas a palavra não afeta ele, não ataca ele, não alcança ele. Ele consegue afetar outras pessoas, mas a palavra não afeta ele. O cara acabou de brigar com a esposa, ele tem a capacidade de pregar sobre o amor à esposa. Ele acabou de dar um beliscão no filho, ou agredir o filho, e ele sobe e diz assim: amados, nós temos que amar nossa família. Ele não consegue, há uma discrepância. E aí o coração de quem ouve endurece, porque tu sabe que o cara não está sendo real o que ele fala. E a gente mata nossos filhos, a gente mata a nossa família, e até os discípulos que conhecem, que, cara, meu pastor está falando um negócio, mas ele não faz isso, cara. Que mentira, eu conheço ele. Ele está falando que ora, mandando os outros orar, mas ele não ora, eu sei, pô. É muito ruim isso. Porque as pessoas analisam o nosso perfil. Eu lembro, fechando aqui, pastor, que Ezequiel, o mesmo Ezequiel, né? Deus disse assim: Ezequiel, come o rolo e depois vai e prega a minha palavra. Ezequiel teve que comer o rolo todo, o rolo, a palavra, e comeu literalmente. Deus fazia isso com os profetas antigamente. Ser profeta antigamente era complicado, né? Isaías, tu vai andar nu 3 anos. Isaías andou nu 3 anos. Tem homem aqui que quer passar 2 vergonhas, ficar nu e porque está nu. Vocês entenderam, né? 2 vergonhas. Disse para o outro: come pão com bosta. E o cara comeu pão com bosta. Ele disse: Senhor, posso te fazer um pedido no cardápio? Tem como mudar o cardápio? Deus disse: sim. De gente não, por favor. Tá bom, então pode comer excremento de boi. O próprio profeta Ezequiel. E aí depois que ele ter passado igual amendoim Nutella verde no pão,
Ele comeu, Deus disse, agora vai lá e fala para o povo, assim como eu, profeta, estou comendo pão com fezes, vocês vão comer coisas piores no cativeiro da Babilônia, você e sua família, porque abandonaram a minha palavra. Aí Isaías andando nu. Vocês estão achando que eu estou envergonhado porque eu estou nu? O Senhor me mandou dizer para vocês, assim como eu que sou profeta, estou nu, você e sua família vão ser arrastados para o cativeiro nu, e os seus filhos e suas filhas serão estupradas, não porque eu sou ruim, mas porque vocês me abandonaram. Agora Deus diz para Ezequiel, Ezequiel, come o rolo. Ezequiel comeu. O rolo era doce na boca, mas amargava no intestino. Aí Deus disse, agora vá lá e prega para Israel. É como se ele estivesse dizendo, Ezequiel, você tem que ser profeta, homem de Deus, você não pode ser um religioso. Antes de você pregar a outros, tem que ter a palavra dentro de você primeiro. Você tem que interiorizar a palavra antes de você querer pregar a palavra para outras pessoas. A palavra não tem que estar na tua mão, não. A palavra tem que estar no teu coração. Porque se a palavra não estiver no teu coração, tudo que você falar não vai libertar ninguém, porque são palavras que não libertam. Porque um escravo não tem autoridade para libertar ninguém. O máximo que o escravo pode fazer é ajudar outro escravo a fugir. Mas foragido não é liberto. É foragido. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus?